Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar para vocês vários relatos sobre praia. Histórias assombradas. O rapaz da praia. A moça que nos conta esse relato tem 23 anos e mora no interior do Rio de Janeiro. E esse relato que ela conta aqui não é dela, e sim da mãe dela, que ela vai chamar aqui de Maria. Então ela conta que era férias e era a primeira vez da mãe dela na praia com um grupo de amigas que iam acampar lá. E ela diz que a mãe dela, Maria, sempre foi muito bonita, chamou muita atenção por sua beleza. E tinha um rapaz lá, que a prima da Maria, que aqui ela vai chamar de Edith, a Edith, prima da Maria, era interessada nesse rapaz e sempre diziam que a Maria roubava todos os namoradinhos dela, mas era mentira. Sendo assim, elas tinham uma certa implicância com a Maria. E cansada dos insultos, já estava ficando chateada com isso, de ficarem falando que ela rouba o namorado dos outros, não sei o que lá. Ela foi dar uma volta na praia, foi dar uma caminhada na praia, espairecer, só que daí já estava anoitecendo e ela acabou se perdendo. Quando apareceu um rapaz muito bonito, segundo ela, moreno, cabelos cacheados, olhos claros, e perguntou para ela se ela estava perdida. Ela disse que Maria levou um susto, mas achou que fosse um turista qualquer ali, a praia estava cheia de barracas. E ela afirmou que sim com a cabeça, que ela estava perdida. Então eles sentaram ali na areia e conversaram um tempão. E as horas passaram quando ele se levantou e falou para ela: "Vem, eu vou te levar até a sua barraca". E no caminho eles foram conversando normalmente, ele deixou ela na barraca dela e seguiu seu caminho. No dia seguinte, Maria foi em busca desse rapaz. Ela começou a andar por lá e perguntar nas barracas sobre um moço assim, assado, dando as características dele, mas ninguém tinha visto, ninguém sabia quem era. E aí ela esperou anoitecer, sentou na areia e o cara apareceu. E perguntou se ela estava perdida de novo. E aí, novamente, eles sentaram ali na areia, conversaram mais um tempo. O tempo passou e eles conversando. E aqui ela diz, lembrando, aqui é bom frisar, que esse rapaz nunca tentou nada com ela, nunca desrespeitou, nunca tentou nenhum beijo. Eles apenas conversavam. Só que aí Maria começou a estranhar porque ele só aparecia à noite. E ela conta que eles chegaram até aí numa roda de violão lá na praia e ela conversava com ele normalmente. Só que as pessoas encaravam ela como se ela fosse doida. Até que um dia ele levou ela na barraca mais uma vez e ela disse às amigas dela: "Viram que rapaz bonito que me trouxe?" E a Edith disse que por esses dias ela deu para chegar falando sozinha, Tava parecendo doida. "Ah, gente, ele tava agora aqui, até cumprimentou vocês." E aí a Edith disse: "Maria, você tá bêbada ou o quê? Todos os dias você chega falando sozinha e desacompanhada." E Maria ficou com aquilo na cabeça. No outro dia, esperou anoitecer e lá estava o bendito do moço. E ela perguntou a ele por que ele aparecia só de noite e ninguém mais o via. E ele respondeu para ela que ele sempre estava lá. Ela que não o via, ele a via. E ela falou para ele que ela procurou por ele pela praia toda e não encontrou ele. Então ele não estava lá. Ela falou que ele já estava começando a achar que ela estava doida. E ele respondeu para ela que não era para ela ligar para o que os outros falavam, que ele estava sempre ali sim. A Maria diz que o sorriso dele era lindo, era maravilhoso. E mais uma vez ele levou ela até a barraca dela. E ela disse a ele que no dia seguinte ela estaria indo embora. E aí chegou a Edith e perguntou com quem que ela estava falando. E a Maria respondeu, com ele. Só que não tinha ninguém ali. E quando a Maria olhou de novo, ele estava ali, olhando para ela e acenando, sorrindo e indo embora. Pois é, a moça que nos conta esse relato diz que a mãe dela fala que nunca vai esquecer essa história, porque foi muito real. A mãe dela acredita que aquele moço pode ser o espírito de algum turista que morreu por ali. Já a moça que nos conta esse relato, por ser espiritualista, acredita que ele era um tipo de um anjo da guarda que estava cuidando dela, talvez protegendo de algum acidente ou algum afogamento.
Ou talvez até de alguma maldade, porque ali estava cheio de pessoas desconhecidas, turistas, sabe lá de onde. Um espírito na praia de madrugada. O moço que nos conta esse relato é de Parnaíba, no Piauí, e diz que isso aconteceu por volta de 2010, 2011. Ele tinha uns 18 anos na época. E ele diz que as praias desse local onde ele mora, diferente das outras praias do Nordeste e do Brasil, são praias assim que quase não tem ninguém. Diz que é praticamente abandonada pelo governo. Também sem nenhum turismo, sem nenhum investimento. Ele está falando isso agora porque no decorrer do relato vocês vão entender. Então, ele e a irmã dele combinaram de passar a noite na praia. Ela com o namorado, ela e o namorado dela, eu e minha namorada, lembrei da música. A irmã dele com o seu namorado, né, o namorado dela, e o moço que nos conta esse relato com a namorada dele. Tudo certo, chegando o dia combinado eles foram, e chegando à noite eles voltaram para casa, que era na praia mesmo, era uma casa da tia dele. E era bem próximo da praia. Então eles se banharam ali no mar, se arrumaram ali bem confortáveis e diz que a intenção era ficar até tarde da noite à beira-mar. E lá eles ficaram sentados no chão, brincando, namorando, rindo, bem à vontade. Afinal era noite, tava lá tudo tranquilo, não tinha ninguém, era um lugar que eles conheciam. Só que diz que na parte de trás da praia, onde fica a vegetação, os coqueiros, assim, tava bem escuro. Porém, na praia estava até bem iluminado por conta da lua cheia. E eles não acenderam fogueira nem nada do tipo porque eles não queriam chamar atenção. E diz que mesmo sendo uma praia relativamente deserta, eles temiam algum roubo ou coisa pior. E andaram à beira-mar até se cansar. Então eles decidiram parar um pouco e ficar conversando num ponto da praia que já estava meio longe da casa e também da pista. Até que bem longe ele conta que viu a silhueta humanoide assim de alguém. E aí ele conta que deu um toque assim no cunhado dele, meio discretamente para não assustar as meninas. Só que a hora que o cunhado dele viu, o cunhado estava mais espantado do que ele esperava. E até as meninas viram. E o cunhado dele virou para ele e perguntou: "Cara, o que é aquilo?" E o moço que nos conta esse relato diz que a hora que ele se virou de volta para aquela silhueta que estava ao longe, aquilo já estava agora bem mais próximo. Já dava para perceber que era um homem e andava meio que cambaleando, como se tivesse bêbado. O que é mais um motivo para ele achar estranho. Ele que viu primeiro e que estava bem longe dele. Como que uma pessoa bêbada cambaleando pode se aproximar tão rápido assim? E eles ficaram com medo, e ele já conversou com o cunhado dele para eles se defenderem. Aí o cunhado já catou uma garrafa de vidro na mão e ele catou assim meio coco e encheu de areia. Ele conta que eles ficaram assim de prontidão, eles nem correram porque aquele homem já estava muito próximo. E ele já vinha da direção em que eles iam fugir, então não tinha muito o que fazer. Eles ficaram meio que preparados, quietos ali esperando e torcendo para que nada acontecesse, que ele passasse, fosse embora e boa. Ele conta que o cara era branco, tinha mais ou menos 1,80 m de altura e usava roupa social, porém com a camisa aberta e a calça dobrada e descalço. E esse homem cambaleava como se estivesse bêbado. E aí esse homem parou e perguntou para eles: "Como eu saio dessa praia?" E perguntou também onde era a parada de ônibus. Ele perguntou com uma voz assim de quem tá perdido, de quem tá assustado e também um pouco embriagado. O moço que nos conta esse relato diz que já nervoso, né, pronto para bater e sair correndo, ele apontou a direção do ponto de ônibus e falou: "É para lá." Só que ele fala que já era muito tarde, já era por volta de 1h da madrugada. E para você ter uma ideia, o último ônibus saía do ponto às 6 da tarde. Então já não tinha ônibus ali faz tempo, o próximo seria só no dia seguinte. Então esse homem agradeceu, coçou a cabeça e continuou andando. E eles ficaram ali sem entender nada, quando de repente o homem sumiu na frente deles. Sumiu, puf!
Ele diz que lembra até hoje o sangue gelando assim no corpo dele, de medo, surpresos, sem entender nada. Porque ele fala que a visão tava boa ali, a lua tava iluminando legal, dava para ver bem. E o cara sumiu assim, ó, a poucos metros deles, na frente praticamente. E ele conta também que era um tempo que eles mal tinham dinheiro para salsicha da farofa, quanto mais para comprar bebida, ou seja, eles não estavam bêbados. Ele conta que eles não beberam e eles não fumaram nada naquela noite nem em outras. E decidiram, é claro, ir embora para casa, numa sensação de medo e confusão. E a única explicação que ele tem, que ele pensa hoje, é que era um espírito de algum suicida ou alguma vítima de afogamento por ali. Pois diz que tem uma lenda, uma crendice local ali, de quem se mata se jogando das pedras para o mar ali. À noite é possível ver essas pessoas que se mataram ali, pedindo água e pedindo ajuda aos prantos. Mas ele diz que graças a Deus não foi assim com ele. Antes de continuar, pessoal, eu quero mostrar para vocês uma novidade, já que a gente está virando o ano, novidades para 2019. Olha só essas camisetas aqui, ó, camisetas brancas com novas estampas. E olha só, deixa eu falar para vocês o melhor, num preço bem bacana. Ó, novas estampas então agora para 2019. Se interessou? Faz uma visita lá na Loja Assombrada, o link está na descrição. Aparição na praia. O moço que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ele, aconteceu com um primo dele quando eles comemoravam o Réveillon de 2010. Ele conta que eles têm uma casa de praia em Pontal, no Paraná. A casa fica no balneário de Pontal do Sul, o último balneário antes do fim da faixa litorânea. E diz que é um dos mais vazios. E diz que à noite o lugar é bem sinistro, as ruas são pouco iluminadas, existem muitos terrenos baldios, pedaços extensos da mata e além disso o cemitério da cidade fica bem próximo à casa deles. Então ele conta que o primo dele chegou no dia 31 depois do almoço e queria ir para a praia dar um mergulho. Mas ele conta que perderam muito tempo arrumando a casa, fazendo comida. E quando viram, já era muito tarde para ir para a praia. Mas ele insistiu em ir, mesmo estando escuro lá fora, ele queria ir ver o mar. Parece até o Mateus. E nisso, o pai do primo dele, ou seja, o tio do moço que nos conta esse relato, estava falando para ele que era perigoso, porque aquela praia não era iluminada. E havia também uma faixa de restinga, aquela vegetação praiana. Tinha essa faixa de restinga antes da praia. E sei lá, podia ter alguém escondido por ali, ou podia facilmente alguém se esconder ali para roubar, ou vai saber o que, né? Mas o primo dele, teimoso, disse que só ia dar uma volta na praia rápido e já voltava, rapidinho. E o primo dele saiu, já era umas 9 horas da noite. Ele disse que o tio dele ficou ali apreensivo, dava para ver nos olhos dele que o tio tava assim, preocupado. Acontece que 15 minutos depois o primo dele voltou correndo para casa, entrou correndo. E ele estava pálido, os olhos arregalados, ofegante. Todo mundo ficou assustado, achando que ele tinha sido vítima de um assalto. Deram água com açúcar, fizeram ele se sentar, se acalmar. E só então ele contou algo horripilante, algo que deixa o moço que nos conta esse relato arrepiado até hoje. Então o primo dele diz que quando ele chegou na praia, ele parou para ficar observando e contando os navios que passam lá no mar. Quando ele percebeu que havia uma luz dentro do mar, perto da praia, e diz que era uma luz grande, só que ela estava submersa e se aproximava cada vez mais da areia. De repente, essa luz saiu do mar e se revelou uma figura humana. Ele descreveu que era uma mulher, toda iluminada. E a parte mais sinistra é que essa mulher começou a chamar o primo dele pelo nome. Na hora que ele ouviu, ele saiu correndo de lá e correu como nunca correu na vida dele. Diz que para você ter uma ideia de quanto ele correu, da casa deles até a praia dá uns 10 minutos a pé. E ele fez esse trajeto em 2 minutos. Diz que quando o primo dele contou isso, todo mundo ficou arrepiado, todo mundo ficou assustado, tanto que ninguém nem foi para a praia para ver os fogos aquela noite.
E no dia 2 de janeiro, todo mundo foi embora da praia. Ninguém nem quis ficar lá. Aparição na praia de Guaratuba. O moço que nos conta esse relato tem 17 anos e é de Campo Mourão, no Paraná. Ele diz que faz tempo que está querendo mandar esse relato pra gente, mas sempre que ele começa a escrever, ele não gosta, porque ele não gosta de relembrar do ocorrido. Mas depois de assistir o relato Visão Macabra na praia de Ubatuba, ele tomou coragem para escrever e diz que se sente aliviado de poder compartilhar e desabafar essa história para pessoas que acreditam nele. Tudo aconteceu em 2015, quando ele foi para o litoral do Paraná, para a praia de Guaratuba, que fica próxima a Curitiba. E como eles fazem todos os anos, eles alugaram uma casa lá próximo à praia, só que dessa vez diz que era uma casa grande, bonita. Parecia já uma casa meio antiga, mas era muito bem cuidada. E essa casa ficava exatamente de frente para o mar. O que era estranho, porque o aluguel dessa casa estava muito barato. O que não é comum, um aluguel tão barato para uma casa tão grande, bonita e de frente para o mar. Mas na hora de alugar eles nem pensaram nesses detalhes. E ele conta que já estavam ali no 3º dia na praia e ele e os primos já estavam ficando entediados, porque eles já tinham feito tudo que eles podiam fazer e já não sabia mais ali, estava ficando chato já. Já tinham brincado, corrido e não sei o quê, até porque ele diz que ele é o primo mais velho, então ele que tinha que ficar de olho na molecada. Ou seja, a criançada lá, a molecada já estava querendo vir embora. Então, nesse 3º dia, a criançada já estava exausta e por volta das 8 da noite eles já estavam dormindo, as crianças já estavam dormindo. Então, ele conta que eles jantaram, ele lavou a louça e decidiu dar uma volta na praia com o cachorro dele enquanto os tios estavam em casa jogando truco. E ele conta que detesta a gritaria no jogo de truco. Então ele precisava sair de casa, que ele já estava ficando com dor de cabeça. E aí ele chegou até a praia, molhou um pouco os pés enquanto o cachorro dele corria por lá. Até o momento em que o cachorro dele parou e começou a latir incessantemente. Ele latia, olhando para o nada. E ele tentava acalmar o cachorro, mas quando se distanciava do cachorro, ele começava a latir de novo. E ele pegou o cachorro e foi em direção a um banco que tinha ali perto de um quiosque que já estava fechado e ficou por ali. Ele conta que ele estava com tanto sono que ele já estava até cochilando ali, pescando assim, sabe? Quando ouviu que o cachorro começou a latir de novo, só que dessa vez ele se arrepiou, porque ele viu para o que o cachorro estava latindo. Ele viu o motivo dos latidos do cachorro. Tinha ali uma mulher muito magra, toda molhada, usando uma camiseta escura muito grande. E ela estava sentada em uma daquelas pedras próximas ao mar. E ele não conseguia enxergar o rosto dela porque ela estava de lado. E ela parecia desconfortável. Ela levantava, dava alguns passos, voltava, sentava. E ele disse que os passos dela eram meio mancos, porém ela era ágil. Ele conta que não conseguia parar de olhar isso. Foi quando ele teve a infeliz ideia de chegar mais perto. Ele diz que no fundo ele sabia que aquilo lá não era coisa boa. E ele estava todo arrepiado e com medo. Mas ele pensou na hipótese de ser alguém que estava precisando de ajuda, alguém que talvez tenha machucado a perna ou que estava ali perdida. Ele não chegou muito perto porque ele também não estava seguro, ele não sabia do que se tratava. E aí ele começou a gritar para ela. Moça, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Mas parece que ela não escutava ele. Então ele pegou uma pedrinha e jogou próximo dela para chamar a atenção dela. Mas mesmo assim ela não olhava. Aí ele gritou. Nossa, a gente tenta ajudar, mas a pessoa nem responde. Eu vou embora. E aí aquela moça levantou de novo e encarou ele. Só que aí ele percebeu que ela não tinha rosto. A face dela era inteiramente branca e lisa. Nessa hora ele tentou correr, mas ele disse que as pernas dele paralisaram. Ele não conseguia sair do lugar. Enquanto isso, o cachorro dele latia e latia. Então a moça começou a se aproximar dele com aqueles passos mancos. E ela estava cada vez mais próxima quando as pernas dele amoleceram e ele caiu. E por mais que ele tentasse levantar e correr, ele não conseguia. Parecia que ele tinha perdido o controle do corpo dele.
Aí ele começou a rezar tanto e tanto como ele nunca rezou na vida dele, até que uma voz grossa e rouca sussurrou no ouvido dele em tom de deboche. Isso não vai me afastar. Você tá com medo? E ele sentiu uma mão gelada e molhada tocar o pescoço dele. E ele começou a escutar a voz da avó dele chamando por ele, mas ele não conseguia olhar para ela, ele estava imóvel. E ele sentia as gotas de água escorrendo pelas costas dele, daquela mão molhada. Até que ele apagou e acordou no dia seguinte na cama dele, com uma dor de cabeça insuportável. Aí ele correu perguntar para a avó, levantou e correu perguntar para a avó dele se tudo aquilo tinha sido real. Por um momento ele pensou que tudo pudesse ter sido um pesadelo, sei lá. Então a avó dele contou que a mãe dele pediu para ela ver onde que ele estava, porque já fazia mais de 3 horas que ele estava fora de casa e todo mundo já estava preocupado. Foi quando a avó dele escutou o cachorro latindo e ela foi até onde estava o latido do cachorro e viu o moço que nos conta esse relato sentado no chão. E aí ela começou a chamar por ele. E ela disse que achou que ele estava com fone de ouvido porque ela chamava, ele não virava olhar para ela, ele não respondia. Mas disse que quando ela se aproximou dele, ele caiu no chão desmaiado. E a avó dele correu para chamar os tios dele para socorrer, para carregar ele para dentro de casa. E aí ela conta que ele acordou, resmungou alguma coisa, falou alguma coisa que ninguém entendeu e voltou a dormir. E aí ele contou o que aconteceu para a avó dele. Na verdade, ele contou para todo mundo o que aconteceu, mas só a avó dele acreditou nele. O resto, as outras pessoas falaram que foi só uma queda de pressão e ainda riram dele. E no dia seguinte, ele conta que eles voltaram para a casa deles. E em meio a conversas, os pais dele disseram que descobriram que naquela casa alugada que eles estavam, havia morrido ali uma senhora morreu dormindo lá devido a um AVC. E ele diz que talvez esse seja o motivo da casa estar num preço bem baixo, né? Que morreu uma mulher ali. Mas ele acredita que isso não tem nada a ver com o que ele presenciou na praia. E desde esse dia, ele diz que nunca mais voltou em nenhuma praia, que só de pensar já dá calafrios e uma vontade imensa de chorar. Que ele nem sabe explicar esse sentimento, mas ele tá com pavor. E aqui ele deixa pra gente uma foto que ele tirou mais cedo, do exato lugar onde essa criatura apareceu. E se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com os seus amigos. E um feliz ano novo para vocês, feliz 2019 e que quem tá na praia aí, que curtam a praia e que curtam o lugar onde vocês estiverem, seja em casa, na sala, no quarto, na varanda, no quintal. Aproveitem, curtam e feliz ano novo. Beijos, fui!